Fala galera, beleza? Bruno da Infinity aqui. Galera, hoje a gente vai falar de fonte, né? Quando que vale mais a pena a gente ter uma fonte só de alta corrente, alta performance, ou fontes menores, né? Porém, em maior número, tudo isso e muito mais. Então, antes de eu continuar, eu peço para você, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele joinha e, cara, vai ter um card aqui a respeito de também amplificadores. Será que vale mais a pena um de 3.000, né? Aliás, um de 6.000 ou dois de 3.000? Vai estar aqui nesse card, então corre lá se você ainda não viu. Mas vamos aqui para a explicação das fontes. Aqui eu estou com um cenário hipotético muito parecido com o que eu tenho aqui no meu estúdio. A única diferença é que aqui eu tenho uma de 200 e uma de 220, mas não tem nada a ver, não tem problema. Mas segue o princípio, né, de a gente comparar o que vale mais a pena, ter uma fonte de 400 ou duas de 200, por exemplo, tá? Agora lembrando que até 200 amperes as fontes elas são construídas em apenas um bloco, tá? Eu já vi fontes aí de 300 amperes, mas que na verdade são duas de 150 ali dentro. Mas então vamos falar aqui assumindo que as fontes até 200 amperes a gente vai enxergar como uma fonte só no sistema, bem parrudona. O que vale mais a pena? A gente ter uma de 200, duas de 200, né, compradas separadamente, ou uma de 400? O que você acha, Marco? Eu prefiro duas de 200. Duas de 200. Bom, vamos falar aqui primeiro do consumo. O consumo, eu diria que nesse quesito aqui a gente teria um empate técnico. Tanto duas de 200 como uma de 400, tendo em vista que a fonte ela não tem um setup que consome tanta energia, ficaria elas por elas o consumo no final das contas. E agora o custo. O que você acha que ficaria mais caro? Ter duas de 200 ou uma de 400? Eu acho que uma de 400 é caro, não? Não, duas de 200 sai mais caro. Sai mais caro? Sai mais caro. Então, vamos dar um ponto positivo aqui para uma de 400, no caso do custo, e um ponto negativo aqui para duas de 200. Beleza? E durabilidade? Cara, sendo muito sincero, vai ser praticamente a mesma coisa. Eu optaria em dizer que a durabilidade de duas de 200 vai ser até um pouco melhor, mas pouquinha coisa, deixo já essa consideração aqui, pelo fato das duas geralmente trabalharem um pouco mais afastadinha e tal, cada uma vai trabalhar com uma ventilação independente e isso favorece a durabilidade. A gente sabe que os componentes eletrônicos, quando eles trabalham mais refrigerados, trabalham ali em ambientes mais favoráveis nesse ponto de vista, a gente tem uma pequena melhora na durabilidade, mas eu diria que é quase um empate técnico. E questão de desempenho, o que você acha? Desempenho? As duas de 200. As duas de 200. Eu concordo plenamente. Não pela questão dessa fonte aqui mentir a potência ou mentir a corrente, mas pelo fato principalmente de duas fontes de 200 estarem alimentadas, né, possivelmente por duas tomadas diferentes. Pessoal, geralmente, mas eu vou colocar na mesma extensão. Tudo bem, mas você vai ter dois cabos condutores aqui independentes. E se você tiver uma extensão dimensionada, obviamente você vai sim conseguir performar muito bem, perfeitamente a fonte. O fato de você colocar tudo num cabo condutor, ainda que, não, mas o fabricante vai dimensionar legal. Cara, eu vejo cabos em fontes que não estão ali, sinceramente falando, adequados para aquela proposta, para aquele volume de energia que aquilo lá vai transportar, né? Então, eu optaria, pelo que eu já vi na prática, em dizer que o desempenho de duas de 200, principalmente em função disso aqui, vai ser melhor do que apenas uma de 400. Agora vamos aqui ao quesito confiabilidade. Qual que você acha mais confiável? Duas de 200 ou uma de 400? Duas. Novamente, acertou. Por que a confiabilidade de duas de 200 seria maior do que a confiabilidade de uma de 400?
Gente, a gente tem aqui dois circuitos completamente independentes. Aí tem gente que fala, mas e se um falhar? Bom, se um falhar, o outro vai continuar funcionando. Então, dado esse fato, você corre sim um risco, de fato, de uma das fontes falhar, você tem ali essa probabilidade, mas, caso isso aconteça, você tem uma facilidade maior, não só em detectar, mas também você não vai ficar na mão, você vai ter metade ali daquela corrente disponível. O que aconteceria na prática? O som não pararia, mas para você manter o som tocando, obviamente, você teria que diminuir a requisição e deixando a requisição de apenas uma fonte. Mas mesmo assim, daria para você continuar um evento, uma festa, uma coisa, se você, por exemplo, tem muita gente que é DJ e utiliza equipamentos de som automotivo para som profissional e tal, e coloca fonte com um amplificador e tal. Então, se colocar uma fonte de 400, cara, deu um probleminha, parou o som todo. Se colocar duas de 200, deu um probleminha, vai parar o som? Não, você só vai ter que diminuir. Mas ainda assim, você vai ter ali como meios ali de você contornar aquela situação, né, de certa forma, apenas diminuindo o volume do som, sem o risco de você ficar completamente sem energia caso desse alguma pane na fonte. Beleza? Então, em termos de confiabilidade, eu fico também com duas de 200. E agora, esse último item, liquidez. Você sabe o que é liquidez, Marco? Nem sei o que é isso. Vou explicar aqui pro pessoal. Liquidez, galera, é a facilidade que você tem em passar um equipamento para frente. A gente sabe que na vida de muitas pessoas som é fase. Então, cara, eu não tenho mais interesse nesse som, ou eu vou fazer um projeto maior, pode ser qualquer motivo. Você queira desfazer daquelas fontes. O que você acha que é mais fácil de você desfazer? Duas de 200 ou uma de 400? Duas de 200. Porque essas aqui estão com um valor mais dentro ali do mercado, mais popular, digamos assim. É muito mais difícil você ver uma fonte de 400 sendo revendida, por exemplo, do que uma de 200. Então a questão da liquidez, essa fonte aqui, esse par de fontes, embora você vai ter que realizar duas vendas, vai ser mais fácil do que você vender uma fonte parrudona de 400 amperes. Então, cara, no modo geral, a gente vê aqui que existem mais vantagens da gente ter, por exemplo, duas fontes de 200 do que apenas uma fonte de 400. Mas isso quer dizer que está proibido, então, você comprar uma fonte de 400? Não, cara. Às vezes você se baseou nisso aqui. Consumo é a mesma coisa, o custo é mais barato. E você tem plena convicção que você não vai vender aquele sistema, ou até mesmo que você vai utilizar várias fontes de 400, então não vai ter esse problema da confiabilidade e tudo mais, vai poder confiar mais no sistema mesmo sendo fontes de corrente maior. Beleza, a de 400 é ok para você, mas para a grande maioria das pessoas, eu acredito que represente também a maior parcela dos nossos seguidores aqui, essa solução vai ser mais viável, beleza? Mas de todo modo, ó, cara, não tem problema se você tem uma fonte de 400 ou se considerou mais viável para o teu sistema. Não quero que você fique chateado comigo, beleza? Isso aqui é só uma reflexão do que de modo geral, o que compensa mais, beleza? Em termos de viabilidade. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima!